Olá, amigos do Floripa em Foco. O Sintufsky terá eleição para a nova diretoria neste 10 de agosto. E a TV Floripa está abrindo espaço para as duas chapas concorrentes. Vamos conversar hoje com a Chapa 2, com o seu representante candidato a coordenador geral, o Celso Martins. Bem-vindo, Celso. Obrigado pela presença. Boa tarde ao jornalista Silvio, aqueles que estão nos assistindo na TV Floripa. Estamos aí para divulgar a eleição dia 10 de agosto para o Sintufsky, Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito bem. Você não é candidato, você é candidato a reeleição, né? Já será a segunda? Vencendo essa seria? Vencendo essa, vai para a quarta eleição. Gestão. No primeiro mandato nós começamos há 6 anos atrás, tivemos a primeira eleição com diferença de 17 votos. Depois fomos no trabalho, voltado realmente tanto na parte social como na parte política. A categoria vem reconhecendo isso. E na última eleição nós ganhamos com diferença de 400 votos em relação à chapa opositora. Olha, duas chapas também na ocasião. Duas chapas também na eleição passada. Muito bem, a gente já conversou com a Chapa 1 e a Chapa 2, como é que vê os trabalhadores da Universidade Federal de Santa Catarina, Celso? Que quadro vocês avaliam? Olha, nós temos uma visão clara que, em relação aos funcionários da UFSC, é um quadro qualificado, a coisa é muito ampla, a universidade ela é grande, mas nós entendemos que precisamos, o sindicato, atuar mais em várias frentes, para melhorar, inclusive, junto com a administração da universidade, porque o sindicato também tem que ter harmonia com a direção da universidade. Pode trabalhar junto, Isso, a hora que precisar fazer um embate político, lógico que a gente vai fazer. Mas nós procuramos sempre o diálogo, principalmente com os trabalhadores em relação a problemas relacionados, vamos dizer, a questão de relacionamento, entre o diretor e os funcionários. A gente trabalha de uma forma a corrigir problemas e harmonizar a instituição. Então, o nosso quadro hoje de funcionário, nós temos aí em torno de 3 mil funcionários, 3 mil e poucos funcionários. Nos vários campos. Nos vários campos, então em toda a UFSC. Então é um quadro qualificado. Infelizmente o governo federal ele vem reduzindo, extinguindo cargos dentro da universidade. Nós temos vários problemas dentro da instituição, servidores que estão em desvio de função, fazendo outras atividades, por exemplo, na questão da saúde, nós temos pessoas em desvio de função em todos os setores da universidade. Nós temos aí em torno de 25% em desvio de função dentro da instituição. 1/4 dos servidores. E o governo federal não soluciona esse impasse. E cada dia mais, a contratação de serviço via serviço público, concurso público diminui e com isso, lógico, atrapalha o andamento das atividades. Mas o servidor, com muita competência, vem solucionando esse impasse. Tanto que a nossa instituição, ela está aí, se não me engano, entre as melhores da América Latina e está num ranking aí. A gestão, A gestão, É um período aí da instituição, não só agora nessa administração, mas a instituição ela vem cada dia mais subindo no ranking. Isso quer dizer que tanto a classe discente como a classe docente e os técnicos administrativos vem desenvolvendo um bom trabalho dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Certo. Discentes são os alunos. Os alunos. Docente os professores e os técnicos são vocês. Isso. E você é lotado em que área na UFSC? Você é servidor da UFSC? Sou servidor, lógico, trabalho na Prefeitura do Campus, sou lotado na Prefeitura do Campus, lá, exerço as minhas atividades, às vezes também temos ali um entendimento de uma passada no sindicato, porque não temos liberação sindical. Infelizmente, não conseguimos avançar nessa pauta em nível nacional, que era a liberação sindical. Na última, se não me engano, no último governo, agora na gestão Dilma Rousseff, infelizmente a presidente Dilma vetou a liberação sindical. É lamentável, mas ela acabou vetando a liberação sindical. Mas tem sindicatos que têm diretores liberados? Tem sindicatos que têm diretores liberados, mas no caso do Sintufsky, não. Só das empresas públicas, vamos dizer assim, das instituições públicas não podem liberar mais para os sindicatos? Não, nesse momento não, Tanto que nós estamos com essa reivindicação, continua essa reivindicação na pauta de reivindicação em nível nacional,
que é a nossa entidade da federação, né? Está em pauta de reivindicação a nível nacional, mas até o momento não tem liberação. Tá bom. Vamos esperar o PL 257 aí, ver o que vai trazer, né? Aliás... Vai trazer realmente coisas ruins, né? Pois é, o PL é quase inacreditável que exista um projeto como esse, né? Sim. Isso aí vai bater na espinha dorsal da universidade também, né? O projeto 257, né, que é um projeto que ele vai fazer o desmonte no serviço público, né? Ele congela salário, ele congela inclusive o salário mínimo, né? Então, é uma situação preocupante, né, que o sindicato está atento. A nossa federação vem fazendo um movimento em Brasília. Nós também do sindicato, a direção do sindicato, com os nossos servidores. Na segunda-feira fizemos uma panfletagem junto aos parlamentares no aeroporto aqui da capital, né? Tivemos lá às 6 horas da manhã, 2 dias consecutivos, onde inclusive fizemos uma carta aberta com várias entidades e essa carta foi lida no Congresso por um parlamentar, né? Então nós estamos fazendo o embate para esse projeto não ser aprovado, né? Não ser encaminhado. Então essa é a luta nesse momento, né, que o sindicato vem fazendo, não só o Sintufsc, mas as entidades em gerais, como as centrais sindicais no país. Sim, muitas manifestações em Brasília. Aqui no Floripa em Foco mesmo, já falamos várias vezes do projeto de lei complementar 257, que, como o Celso acabou de falar, né, versa sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União, impondo uma série de restrições. Não concurso público, não reajuste de salário, não reajuste do salário mínimo. Um horror. Precarização do trabalho, na verdade, qual é a intenção hoje do sistema, do governo federal? É a terceirização. Não somos contra, entre aspas, a terceirização. Não é que a gente seja contrário, mas eu acho que a visão, né, do movimento e a visão do sindicato é realmente bater na questão do serviço público, de contratar via regime jurídico único, que protege o trabalhador. A terceirização, infelizmente, esses trabalhadores são explorados. São explorados pelo mercado. E não podemos defender esse tipo de contratação com exploração do trabalhador. Então, por isso, sim, defendemos o regime jurídico único, defendemos a contratação via concurso público no serviço público. Então, essa é a visão, esse é o trabalho, esse é o encaminhamento que a gente tem. Isso é uma pauta em nível nacional, né, tanto local como nacional, que vem, essa luta não é de agora, né, ela é histórica, né, dentro do movimento sindical, mas vamos com certeza, né, continuarmos a lutar contra esse tipo de contratação dentro do serviço público. Precariza mesmo, né? Porque põe mais um atravessador no meio dos trabalhadores, né, para tirar um quinhão. Floripa em Foco especial sobre a eleição no Sintufsc, o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. Eleição essa que acontece no dia 10 de agosto em vários campos aqui no estado de Santa Catarina. Já conversamos com a Chapa 1, estamos conversando agora com a Chapa 2 candidata, com o Celso Martins como um dos 3 candidatos a coordenador geral. O Celso, no caso, já candidato à reeleição também, né? Celso, você que é orgulhosamente manezinho da ilha, né, tem a sua vida toda aqui. A universidade, pela forma como ela surgiu, havia algumas famílias que tinham, vamos dizer, privilégio, que poderiam indicar pessoas para trabalhar ali, né? Antes de se instituir essa questão do concurso público. Não tem uma questão assim ali na universidade, de que algumas famílias, pela proximidade, a hora que precisava de um trabalhador, chamava o primo, o vizinho. Não acontecia uma coisa assim, não? Bem, essa questão, eu me recordo, né, que inclusive meu pai ele ingressou desta forma dentro da universidade, Manuel Martins. Não tinha concurso público. Filho, não existia concurso. Ele foi aí um dos primeiros prefeitos, né, do campus dentro da universidade, ali no início da universidade, né? Então, na década de 62, não me recordo direito a data certa, né? Mas o meu pai foi um ali. E na época de contratação, antes de 80, no período de 80 a 79, não existia concurso público. Aí era natural, inclusive, as pessoas chamarem as pessoas em volta do bairro. Né? E muita gente, inclusive, na época, nem queria. Né? Não, alguns entraram, outros não. Tem uns, inclusive, que às vezes, né, receberam o convite por parte, inclusive, do DP, na época era DP, né, Departamento Pessoal, hoje é DRH, que fizeram o convite, né, e não aceitaram. Então era uma forma natural de contratação, não tinha nada ilegal. Né? Depois veio
né, instituído. Isso, instituído o concurso e tudo mais, né, esse processo terminou. Lógico que não vamos defender jamais, né, a indicação. Sim. Era como funcionava na época. Era como funcionava. Então, isso a gente trabalha com a maior naturalidade. Não vamos criticar aquelas pessoas que fizeram isso, porque elas fizeram da forma que... Como era feito. Como era feito. Então, ninguém fez nada de errado. Né? Mas é curioso, né? Eu achei uma história até bonita de famílias aí da região. Em volta da UFSC, inclusive, na época, tinha ali corrida de Cinca. Cinca? Cinca, acho que era Cinca, não sei, acho que é Cinca o nome. Sim, era um automóvel lá. Então era bem, eu me recordo, eu era pequeno também, eu tinha ali 7, 8 anos, 10 anos, né? Você morava no entorno? Eu morava em frente ali, bem em frente ao Centro Tecnológico. No CTC? No CTC mesmo, morava ali, meu pai, família, né, Maior Intendente, é tudo daquela região ali. A UFSC tem 55 anos agora, né? Isso. É de 1966, 56 anos, ela é de 60 para 2016. E quando ela foi criada, muita gente não queria que fosse lá na Trindade, né, porque era no meio do mato. Né? Hoje está faltando espaço. Está faltando espaço. Está faltando espaço, né? E como é que a Chapa 2, candidata à eleição, a Chapa Determinação, Sindicato para Todos, candidata à eleição aí no Sintufsc, enxerga a conjuntura política aqui do Estado e nacional? Bem, essa discussão, né, em relação à conjuntura, em relação, né, às eleições municipais, mas essa discussão a gente não faz muito em relação, né, dentro da reunião de direção, né, o nosso foco maior, né, a nossa linha de atuação. Claro que cada cidadão deve ter o seu partido, deve ser a sua linha de atuação, que eu acho interessante, mas a nossa linha de atuação é sempre desvinculando um pouco da eleição partidária e focado, sim, no trabalho, né, na luta pela defesa dos técnicos administrativos da universidade, né, na luta, inclusive, pela sociedade em geral e pela universidade pública, gratuita e de qualidade. Essa análise é uma análise que eu não posso falar porque seria uma análise pessoal minha, né? Então não é uma análise... A diretoria não se manifesta. A diretoria, a hora que se resolver se manifestar, porque não é proibida a manifestação, mas se tiver essa discussão em reunião de direção ou na Assembleia Geral da categoria, né, a diretoria vai trabalhar com a maior naturalidade, mas eu não posso fazer uma avaliação pessoal nesse momento, né? Eu acho que não é interessante. E do governo federal a gente acabou de falar, né, do PL 257. O governo federal, inclusive até podemos voltar um pouco, né, a questão do governo federal, que são pautas pendentes que a gente tem histórica sobre a questão, inclusive, dos aposentados, né, que é o reposicionamento dos aposentados, que eles foram enquadrados, Silvio, na época, quando foi criado o nosso plano de carreira, o PCCETAI, eles foram enquadrados no meio da tabela. Então, eles tiveram uma perda significativa nos seus salários. Os aposentados? Os aposentados. E estamos com essa pauta no Congresso e não anda. Já faz o quê? Uma média de 12 anos. Né? E, infelizmente, os aposentados não são atendidos. Aí nós temos ascensão funcional. Seria a progressão dentro da instituição. E não temos também. Porque o nosso plano de carreira não atende essa demanda. Então, quer dizer, quem entra servente dentro da instituição vai morrer servente. Vai se aposentar servente. Vai se aposentar servente, no caso, né? Ou assistente administrativo, o que for. Não tem previsão de... Não existe. Então é complicado. Um plano de cargo, um plano desse, né? Então a gente tem essas questões, essas demandas com o governo federal e, infelizmente, não conseguimos avançar. Tivemos agora um acordo, né, de 5% em agosto, que sai agora em setembro, mais 5% em janeiro, de aumento, né, de salário. De aumento de salário, que nem repõe nem a inflação. Então, quer dizer, o servidor do executivo, principalmente os servidores públicos, né, da educação, são penalizados, né? Além dos 3 poderes, é o menor salário. Então, infelizmente, não estamos conseguindo nem repor a inflação. E a nossa pauta de reivindicação anda muito devagar em nível nacional. Então, é uma briga aí, já como tu retornou aí na questão nacional, uma questão que envolve, né, muitas servidores. Por exemplo, nós não temos a database. O governo nos leva a entrar em greve. Não tem database. Não temos database. Dá aumento quando o governo bem entende. Então, força a categoria, força os trabalhadores a entrar em greve. Porque quando tu inicia um ano sem nenhuma visão, sem nenhuma, né, perspectiva de reajuste, as pessoas se apavoram, porque a inflação está aí. Então, com certeza, nós vamos fazer um movimento, se em 2016, agora me parece não, o governo Michel Temer assinou
esse reajuste pequeno, mas esse reajuste de 5% em 5 de janeiro. E depois nós vamos reavaliar a partir de janeiro de como vamos atuar. Nós temos inclusive a questão dos benefícios, que é a questão do vale alimentação, enfim. Vale transporte. Em relação aos três poderes, o legislativo e o judiciário, a diferença é enorme. A diferença é de 50% a 60% maior. Então, infelizmente, o executivo ele é penalizado nesse sistema aí. Então, precisamos sim avançar e fazer um embate político. Tá bom. Celso, o hospital universitário é um dos poucos ainda... Aconteceu uma coisa com os hospitais universitários, né? Ainda no governo Lula, ele criou a tal da EBSER, que é a uma empresa do governo. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Para gerir os hospitais universitários. E infelizmente, o nosso hospital, ele acabou de aderir aí com a saída da magnífica reitora Rosilane Neckel, de uma forma autoritária, que levou a sessão do Conselho para dentro da Polícia Militar. Eu estava em Brasília, Silvio, quando foi aprovado, né, quando o Lula, na saída dele, encaminhou esse projeto para o Congresso, e depois a Dilma Rousseff reeditou a medida para a criação da EBSER. E, infelizmente, na época, partidos hoje que são oposição ao governo, que chamados de direitas, no caso, né, não vou aqui citar partido, estavam lá fazendo a defesa contra a EBSER, né? E, infelizmente, um projeto encaminhado pelo presidente Dilma, que vem prejudicar, inclusive, a contratação de servidores via regime jurídico único, e abre espaço para a contratação via CLT. Então, está acontecendo em vários hospitais que aderiram à EBSER vários problemas. Não é a solução da saúde. As continuam as mesmas. Então, não vai solucionar o impasse. Hoje, dentro do hospital universitário, nós estamos com 100 e poucos leitos fechados, se não me engano, ou mais já, né? Não sei os dados corretos, mas é um absurdo. A sociedade, né, já tão, né, abandonada pelo poder público em relação à saúde, ainda temos os leitos fechados dentro do hospital universitário. É lamentável que isso está ocorrendo dentro, né, não só na universidade, como pelo país afora. Mas essa EBSER não vem otimizar a gestão desses recursos? Os recursos são praticamente os mesmos. Por que a atual gestão... Por que não investe em contratação via concurso público? Por que não usa o dinheiro? Aí fica um ponto de interrogação. Da forma que foi criado, né? Foi atropelado na época, e infelizmente a maioria dos hospitais já aderiram, né? O nosso hospital ainda me parece que aderiu, mas não formalizou ainda. Eu acho que está ficando para o ano que vem. Tem que ter um pouquinho mais de dados, né, para falar um pouquinho mais por que está ocorrendo isso. E o HU da UFSC foi um dos últimos a entrar na EBSER. Se não me engano, foi mais ou menos um dos últimos. Acho que tem um ou dois ainda com resistência. A antiga reitora resistiu, mas no último momento... Ela resistiu até o momento quando era candidata. Perdendo a eleição, ela encaminhou o processo de adesão à EBSER, lamentavelmente. Tinha opção. Bom, enfim. Floripa em Foco Especial com as chapas concorrentes à eleição do Sintufsc, o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. Eleição essa que acontece no dia 10 de agosto. E para ser igual para ambas as chapas, Celso, quais são as propostas da Chapa 2 para essa eleição? Resumidamente, assim, as propostas. Bem, nós temos, né, vários pontos aí que a gente vem trabalhando. A nossa chapa Sindicato, né, para Todos, a chapa Determinação, nós temos um ponto, uma pauta interna, Silvio, que ela não é pequena, é uma pauta realmente que ela é grande. Nós temos alguns pontos que já estamos acenando com vitória, né, que é a questão, inclusive, que está no ponto de pauta de reivindicação, que é a participação dos aposentados na eleição para reitor. Né, eles não votam hoje? Não votam hoje. É uma reivindicação antiga da categoria. Em outras instituições já há esse entendimento, as pessoas já votam, né, já foi aprovado pelo Conselho Universitário. Nós estamos agora na última reunião que tivemos com a administração da instituição, com o professor Cancelheiro, magnífico reitor,
né, há um entendimento de incluirmos um aposentado, uma vaga de aposentado dentro do Conselho Universitário. O CUN, que decide tudo dentro. Que decide, que é a instância máxima da instituição. Né, então, há um entendimento nessa parte, é uma das reivindicações nossas, né, que provavelmente, né, nas próximas reuniões aí, a gente vai tentar chegar a essa pauta que venha conquistar essa vitória aí para os aposentados. Na pauta mais interna também, nós temos a questão das 30 horas, que é uma reivindicação antiga, que é a redução de carga horária, que é qualidade de vida, que é uma redução antiga dos trabalhadores, é uma redução... Hoje são 8 horas por dia. Que não vem, né, da atual gestão do sindicato, determinação do sindicato para todos. É uma luta que começou nos Estados Unidos, com a redução de carga horária, a exploração de 18 horas. Né, isso é um movimento dos trabalhadores, não é um movimento só do sindicato. E esta pauta está em nível nacional, com a nossa federação. Em outras universidades já alcançou para todos. Né, nós temos uma parcela significativa que fazem as 30 horas dentro da universidade. Conseguimos agora ampliá-la dentro do hospital universitário. Né, o reitor acabou de assinar uma portaria ampliando para todos. Dentro do HU? Dentro do HU. 6 horas no HU. 6 horas. Oh. Não conseguimos atingir, né, todos os médicos, os médicos, que é a carga horária de 20, mas vai sair uma comissão, né, vai ser elaborada uma comissão, né, para tentar solucionar, né, essa questão. E como também vai ser criada uma nova comissão para solucionar o problema dentro da UFSC em relação à carga horária de trabalho. Então a nossa pauta ela é extensa, né, mas são pontos aí que estão sempre, né, pendentes, são esses 2 pontos, né, em relação que a gente possa citar nesse momento, e tem uma pauta extensa e teria que ter um tempo maior, né? Certo. Já deu para ter uma noção, né, do perfil da Chapa 2 que concorre a essa eleição do Sintufsc. Dentro da chapa tem como candidato a coordenador geral o Celso Martins, a Terezinha Secato e o Ricardo Egídio da Rocha. São 3 coordenadores, então? Isso, são 3 coordenadores gerais, né, na chapa. Existem 22 integrantes, né, na composição. Seriam esses 3, Celso Ramos Martins, PU, Terezinha Secato, Colégio de Aplicação, Ricardo Egídio da Rocha, HU, Coordenação de Formação Política Sindicais, Nilton Mota Rufino, Museu, Alexandre dos Passos, HU, Coordenação Administrativa e Financeira, Geraldino Barbosa, DESEG, João Carlos da Silva, CCE, Coordenação de Políticas Esportivas e Social, Otávio Pereira, Coordenação de Políticas de Comunicação, Nilton Júnior, CCA, Coordenação de Assuntos Jurídicos, Cláudio Roberto Silvano, Reitoria, Norivaldo Vieira, HU, Coordenação de Aposentados e Pensionistas e Assuntos de Aposentados, Maria Aparecida Pereira Martins, aposentada, Valcorete Cardoso, HU, Coordenação Regional de Camboriú, Evandina Silva, Colégio de Camboriú, Coordenação Regional de Araquari, Cláudio Trindade, Imprensa Universitária, Coordenação Regional de Araquari, Valdenir Lorival Ferreira, HU, Araranguá, Coordenação Regional de Curitibano, João Batista da Silva, Centro de Ciência da Saúde, Coordenação Regional de Joinville, Juliane Silva da Silva, CCE, Coordenação Regional de Blumenau, Sérgio Murilo de Souza, CFH, suplentes Enésimo Marcelino, Centro de Ciência da Saúde, Adelino Barbosa, aposentado, e Ana Maria da Silva, HU. Essa é a nominata, a chapa que deixa o nome aí à disposição, que está concorrendo, e nós, Silvio, nós trabalhamos, a nossa forma de atuar dentro do sindicato independe de que setor esteja, né, o integrante da chapa. Tanto podes atuar na parte vamos dizer, na parte esportiva, se essa pessoa entra ou vai se adaptar na parte lá na parte administrativa. Todo mundo pega em tudo, né? É o conjunto, né, que faz a diferença. E é por isso que eu acho, com esse tipo de atuação que a gente faz, que a categoria está entendendo e vem dando resultado porque as urnas estão nos respaldando, né? E a luta que nós travamos, né, com diálogo, né, com muito empenho, né, é para buscar realmente avançar nas conquistas dentro da instituição. E estamos conseguindo, lógico que temos, né, dificuldade, mas se o filiado, se a categoria, né, observar, nós estamos avançando em vários pontos dentro da instituição em relação a conquistas aí históricas da categoria.
Celso, obrigado pela presença, e a gente está falando aqui para a comunidade em geral, né, para telespectadores e internautas e também para servidores da Universidade Federal de Santa Catarina. E para quem você manda o seu abraço, o seu alô para a gente fechar esse bate-papo? Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o jornalista Silvio, lógico, a TV Floripa, pelo convite e vim aqui apresentar as nossas propostas, né, mais ou menos a linha de atuação da chapa Determinação do Sindicato para Todos. Pedi que no dia 10 compareça a Isuna, aposentado, todos os filiados que participem desse processo. Esse processo é interessante. O sindicato é um lugar onde ele defende e protege o trabalhador em situações delicadas. Então, acho que a participação, o envolvimento da categoria nesse momento é importante. E lembrando também que no dia 11 de agosto, semana que vem, nós temos, a eleição é dia 10, nós temos uma paralisação em nível nacional, em defesa do serviço público, né? Estamos lá às 8 horas da manhã com a tenda em frente à reitoria, é uma paralisação em nível nacional, em defesa dos servidores públicos, inclusive contra o PLP aí 257 e mais outras demandas, em questão da democracia nesse país. Então, essa demanda, esse dia de paralisação está marcado para o dia 11. Então, conclamamos a categoria a participar dessa paralisação, que venham se inserir nesse movimento, inclusive os aposentados que vêm aí atuando de uma forma bem participativa nos movimentos de reivindicações. Porque os aposentados também estão inclusos nas nossas pautas e o que a gente recebe de reajuste também incide para eles. Então, obrigado pela presença. Tranquilidade até o dia 10 aí, né? Felicidade para a Chapa 2 e para a Chapa 1 também, que você pôde acompanhar aqui na TV Floripa, nesses 2 Floripa em Foco especiais, e que você pode rever daqui a pouco a partir das 22 horas aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.